Bom, então vamos lá, né? Vamos partir aqui para o nosso código para a gente entender direitinho como é que funciona essa história aí do position, tá? Então eu criei uma página bastante simples aqui, já abri no Brackets aqui e no Live Preview, tá? Estou com o Live Preview habilitado. Então, quero te mostrar o código que eu fiz. Olha só, eu vou limpar esse cara aqui para ficar mais fácil da gente enxergar, tirar essas tabulações, deixar só esse cara. Olha só, esse div aqui, container, engloba todo mundo, tá? Então vem até o final ali, englobando todo o meu código, tá? Então eu vou minimizar aqui, ó, eu tenho um parágrafo, tenho 2 parágrafos, não tenho nada de espetacular aqui, nada de novo, tá bom? Tem alguns parágrafos ali, olha só, um outro parágrafo aqui, e é isso aí. Então aqui, deixa eu dar uns tabs aqui só para ficar certinho. Essa div termina com essa aqui. Deixa eu limpar isso aqui também. Vou aproveitar e fazer mais um aqui. Pronto, olha só. Tenho a minha div container, que engloba todo o meu código, alguns parágrafos, tá? E em cima aqui eu tenho uma div 1, div 2 e div 3, uma dentro da outra, tá? Posso até colocar aqui, ó, número 1, número 2, número 3. Salvar, olha lá, 1, 2, 3, ok? Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, é isso aí. Bom, qual que é a ideia? A ideia é que eu consiga, né, posicionar elementos, né, que eu consiga posicionar elementos aonde eu quiser na tela, tá? Então, para isso eu posso utilizar a propriedade position. Então, vamos lá. Aqui no meu CSS, eu vou fazer algumas coisas, ó. Então, eu vou fazer assim, ó, deixa eu só dar uma olhada, é 1, né? 1 vai receber aqui um background red, eu quero um padding de 10px, eu quero um edit de 100% e um height de 80px, desse jeito. Salvar, então tá lá, já tenho a minha div ali. Vamos agora fazer a div 2, tá? Então eu quero a 2 agora, quero um background orange, também um padding de 10px, um edit de 100% também, opa, de 100%, e um height de 50px, desse jeito aqui. Tá lá, já tem a minha div 2 ali. Agora vamos para a div 3. A 3 eu quero um pouquinho diferente, eu quero um background yellow, e eu quero um edit de 25px, um height de 25px, e é isso aí. Então tá lá, já tenho ali a minha divzinha ali, div 3, ok? Qual que é a ideia? Deixa eu aumentar um pouquinho esse cara aqui. Só, aqui, ao invés de 100, eu vou colocar 80. É isso aí. Bom, o que eu quero fazer? Digamos que eu quero fazer o seguinte, eu quero posicionar esse meu quadradinho aqui, a div 3, eu quero posicionar aqui embaixo, tá? Então, para isso, ó, eu posso utilizar o position absolute, tá? Absolute. Só a propriedade position absolute não vai acontecer nada, pode ver que ela está ali no mesmo lugar. Por quê? Porque eu preciso trabalhar em conjunto com outras propriedades. Então, por exemplo, bottom 0. Salvar. Opa, o que aconteceu? Bom, eu queria que ela ficasse aqui colada nesse canto, mas olha para onde que ela veio parar, ó. No meu documento. Um detalhe muito importante aqui é entender o seguinte, o position absolute bottom 0, ele colou aqui embaixo. Só que se eu scrollar o documento, olha só que interessante, ó. Tá? Ele vai junto. Deixa eu aumentar um pouquinho esse cara aqui, ó. Ele vai junto, ó. Tá? Então ele não está fixo na tela, ele colou ali no browser, né, no Windows, mas quando eu scrollo, ele scrolla junto, tá?
Só que eu não queria que esse cara ficasse colado aqui, eu queria que ele ficasse colado na div2, que é a laranjinha. Então, para isso, o que eu vou precisar fazer? Eu preciso falar, aliás, já tenho aqui, eu preciso falar para essa minha div3 se relacionar com a div2, tá? Então, para isso, position relative, por exemplo, poderia ser. Se eu testar, olha só, prontinho, tá? A div3 agora está se relacionando com esse cara aqui. Tanto é que se eu colocar o 10px salvar, olha lá, tá? Se eu colocar write 10px também, salvar, olha lá, ele está se relacionando agora com a div2, tá? Se eu colocar static e salvar, esse cara passa a se relacionar com o documento, tá? Se eu colocar no 1 o position relative, esse cara passa a se relacionar com a div1, tá? Então, apesar do meu HTML ter o div3, o pai do div3 é o 2 e o pai do div2 é o 1, mas como a div3 tem um position absolute e só a div1 está posicionada, a div3 passa a se relacionar com a div1. Então, quando eu coloco write 10, ele está se relacionando com esse cara aqui, tá? Se eu aumentar aqui, ó, olha lá, ok? Então, essa que é a ideia do posicionamento. E o position relative, para que serve? Bom, position relative serve para eu posicionar esse cara relativo a ele mesmo. Então, deixa eu mudar esse cara aqui para relative. Não tem problema, a div3 vai passar a se relacionar com esse cara. E eu vou trabalhar em conjunto com outras propriedades. Então, por exemplo, top 20px. Olha só, ele andou 20px, esse cara foi junto, né? A div3 aqui foi junto. Eu também posso passar valores negativos, olha só, menos 20px, ok? E também posso trabalhar com, por exemplo, write 25px, por exemplo. Olha lá, ele se relaciona a partir dele mesmo, tá? Também poderia ser valor negativo, enfim. Ok? Ele está se relacionando a partir dele mesmo, independente, né? Independente das outras, dos outros elementos ao redor ou até mesmo os pais dele, tá? Tanto é que se eu pegar a minha div1, colocar aqui, ó, top 50px, repara que o meu parágrafo ficou no mesmo lugar, olha só, tá? O meu parágrafo não está alterando, não está sendo alterado pelo posicionamento aqui. Ao contrário, se eu fizesse margem top, por exemplo. Se eu deixar aqui, ó, top 0. Se eu colocar agora margem top, aí é um pouquinho diferente, porque o margem top vai empurrar todo mundo um pouquinho para baixo, olha lá. Salvar, olha lá, tá? Então tem essa diferença aí. Margem top empurra um pouquinho todo mundo para baixo, o position relative com top em conjunto, né, com a propriedade top, não altera os elementos que estão ao redor dele, tá? E para terminar, agora vamos falar do position fixed. Então já mostrei aqui o absolute, tá? O absolute é esse cara aqui. Se eu trocar para fixed, salvar, olha lá, ele está ali embaixo, só que a diferença é que ele está fixo aonde? No browser, tá? E não no documento. Ele não vai scrollar junto com o documento, ele está fixo na janela ali do browser, ok? Bom, galera, muito bem. Então, sobre posicionamento, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero aí que tenha ficado bastante claro, tá? E no próximo slide, eu já vou passar, no próximo vídeo, aliás, eu já vou passar um pequeno desafio aí para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça, tá bom? É isso aí, nos vemos daqui a pouquinho, até lá.